A paz de Cristo seja com você, meu irmão, minha irmã. Navegando nas Escrituras, estamos estudando o mandamento de mutualidade, sujeitem-se uns aos outros, conforme Efésios 5:21. E quando pensamos no que significa sujeição, biblicamente falando, ou submissão, nós podemos compreender que significa que aqueles que compõem a igreja estão dispostos a submeterem-se à autoridade dos outros irmãos, da liderança da igreja. Ou seja, estão dispostos a cooperarem de maneira a seguirem as instruções, as orientações, os pedidos destes irmãos, desde que os mesmos estejam de acordo, alinhados à palavra de Deus. Nós temos exemplos preciosos de sujeição, de submissão nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando com 12 anos, após instruir os mestres da lei lá em Jerusalém, ele que tinha descido com seus pais, José e Maria, para Jerusalém, vindos da cidade de Nazaré, ao ser encontrado por seus pais com os mestres da lei, reunidos com mestres da lei, ele se submeteu à orientação dos seus genitores de que era necessário ele retornar com eles à cidade de Nazaré. Jesus, então, prontamente se submeteu, voltando àquela cidade sem projeção social e sem as condições, talvez, de debate como ele encontrou ali em Jerusalém, ao estar discursando com os mestres da lei. Mas Jesus se submeteu à autoridade dos seus genitores humanos. Quando vemos também Tito, que, recomendado pelo apóstolo Paulo, trouxe ao coração de Paulo muita gratidão, porque Tito foi alguém que cuidou dos irmãos lá da cidade de Corinto. Na verdade, Tito, ele se submeteu à orientação de Paulo, se submetendo a este cuidar dos irmãos, em função de um pedido do próprio apóstolo Paulo, pedido esse que ele seguiu com entusiasmo. Também encontramos o mestre Apolo, que foi visitar os irmãos de Corinto, mesmo com toda a problemática das divisões e dos partidos, mas diante de um pedido do apóstolo Paulo, ele foi até aquela igreja. Ele mesmo, Apolo, não queria ir, mas ele se submeteu à orientação, ao pedido do apóstolo Paulo. É bem interessante, queridos, que ainda que sejam palavras sinônimas, submissão e obediência, a submissão, ela resulta quase sempre em obediência. E essas duas palavras têm uma distinção bem sutil
mas que deve ser levada em consideração. A obediência, ela pode ser exigida e forçada. Ou seja, alguém pode obedecer de maneira relutante, de má vontade. Isso quando a pessoa não quer obedecer com alegria. A desobediência, ela pode ser punida, ela pode ser corrigida. Mas a submissão é oferecida livre e espontaneamente. É uma atitude que a pessoa se impõe por humildade e abnegação. A submissão é uma expressão de amor que não procura os seus próprios interesses, antes procura servir ao próximo. Então nós temos exemplos de submissão que redundaram em obediência. Como é que você está vivendo este mandamento? Você tem sido alguém submisso? Ou você tem cultivado em seu coração uma postura de independência, de não submissão? Você sente dificuldades em seguir orientações que estão de acordo com a palavra de Deus, mas você procura evitar esse tipo de liderança, esse tipo de orientação de outros irmãos. Medite, reflita. Coloque diante de Deus a sua relutância, porque de fato o nosso próprio Salvador e Senhor nos deu o exemplo de submissão ao Pai, aos seus genitores humanos, e nós precisamos seguir o exemplo do nosso bendito Salvador, além de termos exemplos outros nas Sagradas Escrituras. Ser submisso é ser discípulo de Jesus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para superarmos as barreiras internas que possamos ter. Porque às vezes até obedecemos, mas com tanta má vontade, que de fato precisamos aprender a sermos submissos. Que Deus nos ajude quanto a isso. É minha oração em nome de Jesus.